pregar sobre questão financeira. Geralmente no mês de dezembro nós temos um hábito em todas as nossas igrejas falar sobre finanças. A gente não é uma igreja que fica falando todo domingo sobre vida financeira, mas a gente vai falar de uma forma prática sobre as finanças na sua vida, tá ok? Não precisa preocupar que eu não vou fazer apelo no final para você trazer seu dinheiro, sua casa, seu carro, não. É só para você lidar melhor com as suas finanças. Eu vejo que as pessoas elas não têm um relacionamento adequado com as finanças, e na verdade as finanças que acabam dominando as pessoas. As pessoas elas são rendidas pela vida financeira, e na verdade é você que tem que ter domínio sobre o seu dinheiro, não é o seu dinheiro que tem que ter domínio sobre você, amém? Eu vou te dar só um exemplo. Quantos gostam de ir num bom restaurante comer uma boa comida? Mas na hora que você vai no supermercado, você olha as coisas mais baratas para levar para sua casa. Já tomou a primeira? Você sabe que é verdade? As pessoas elas querem ter um evento lá fora e vive o cotidiano numa vida presa ao dinheiro. Vou te dar um segundo exemplo. Quando você leva alguém na sua casa, qual o prato que você serve? Você pega um prato mesmo, estou falando da comida não. Você pega o prato mais novo que você tem, mas no dia a dia você coloca na mesa da sua família aquele que está quebrado no canto. Calma. Os irmãos estão comigo? Você chama alguém para ir na sua casa, aí você vai servir os copos iguais na mesa, verdade ou não é? Mas no dia a dia da sua casa, o que você faz? Você pega um de cada e olha lá se não pegar o descartável. Calma, irmão, não fica com raiva de mim não. Os irmãos estão tão chateados comigo. Aí tem gente pensando, por isso que eu venho no culto às 10h30, eu não venho das 9. Eu não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te falar que um grande treinamento para a abundância é como você lida aonde o dinheiro chega primeiro. O primeiro lugar que o dinheiro chega é dentro da sua casa. Invista na sua casa, invista na sua família, invista nos seus filhos, invista em você. Posso ouvir um amém? Amém. Porque é incoerente. Deus me dá mais, derrama mais, mas se você vive dentro da sua própria casa como um miserável com o dinheiro. Eita, aí ó, esse é assembleiano, você viu? Os irmãos estão comigo? Posso pregar então sobre vida financeira? Não vão ficar chateados comigo? Domingo que vem vocês estarão no culto às 9 horas da manhã, para uma grande virada na sua vida? Glória a Deus. Vamos orar pela palavra então. Espírito de Deus, nos dá revelação da tua palavra. Fala conosco, enche-nos de vida, Senhor Deus. Senhor Pai, toca no nosso coração, fala conosco, tenha liberdade, conduza aqui, que o Espírito possa fluir, que o Espírito possa agregar, que o Espírito possa nos direcionar. Tenha liberdade no meu coração, em o nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão, como se você fosse receber algo do céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma prosperidade como nunca antes aqui. Eu libero, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem derramado sobre minha vida, na vida dos irmãos. Eu declaro que vocês serão benditos, abundantes. Não faltará o pão de cada dia, não faltará mantimento, não faltará roupa, não faltará sabedoria, não faltará aquilo que você intentar ao seu coração. Não faltará nada em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Eu vou ministrar, está na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. Versículo 14. Essa parábola toda, nós acreditamos que ela tem a ver com uma recompensa. E não sei, Marcos, você ensinou nesses dias sobre a parábola dos talentos, pessoal? Não chegou a mencionar, não? Nós acreditamos que tem a ver com um galardão. Nós acreditamos que tem a ver com uma recompensa. Nós acreditamos que tem a ver com aqueles que fazem a obra do Senhor. Amém? Nós acreditamos nisso. Mas há um outro aspecto que as pessoas não mencionam tanto nessa passagem, e eu gostaria de ler com vocês. Vocês têm a Bíblia com vocês? Se você não tem, você vai ler aqui comigo. A Bíblia diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou seus bens. Primeira coisa, servos aqui no original é escravo. Nós temos uma noção de servo sobre fulano é servo,
Fulano é um servo, pastor é um servo, esse líder, esse servo aqui não é esse servo que nós falamos no dia de hoje. Servo aqui nesse contexto, ele é escravo, e quem é escravo não tem opção de escolhas. Escravo, ele é rendido por conta às vezes de a sua origem, por conta de uma dívida se tornava escravo, sabia disso? Lembra lá em 2 Reis, aquela mulher que estava perdendo seus filhos por conta de uma dívida? Então escravidão tem a ver talvez por uma dívida, pode ver às vezes pelo seu clã, pela sua origem, mas uma coisa é certa: escravo não tem opção, escravo não tem escolha, escravo não tem a dignidade, escravo não tem dinheiro. Por quê? Porque ele não tem escolhas na sua vida. Ok até agora? Amém? Versículo 15: a um deu 5 talentos. Para os irmãos saberem o que é talento, quando era mencionado talento baseado em ouro, era aproximadamente 91 quilos de ouro cada talento. Quando era mencionado talento em prata, era aproximadamente 45 quilos de prata. Então, se você é bom de conta, vai fazendo conta aí. A outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu, versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunte onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos lá então, coloca lá o primeiro slide. Eu fiz slide, na verdade não foi eu que fiz não, eu passei para os irmãos, eles fizeram da mídia. Coloca lá. De todo o contexto, eu vou mencionar 7 situações que envolvem o dinheiro aqui na sua vida. No versículo 14: pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. O que temos não é nosso. Primeira coisa que a gente tem que compreender: a multiplicação, ela acontece quando eu entendo que o que eu tenho não é meu. A abundância vem quando eu entendo: olha, Deus me confiou, mas isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Porque presta atenção, a Bíblia fala que o homem ausentou-se e entregou aos seus servos. Ou seja, servo não tem direito de nada. O que ele tem é só para desfrute, mas não é dele mesmo. Você pode desfrutar de tudo, mas entenda, não é seu. Nós somos aqueles que recebemos de graça as coisas de Deus. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu vou viajar e eu vou deixar o meu salário de $25 mil para você. Eu posso ouvir um amém? Tem gente que vai achar que eu recebo $25 mil aqui, mas eu recebo na parte do Senhor Jesus, amém? Pela fé. Quantos têm fé? Amém. Tem gente que vai sair falando: eu sabia que ele ganhava $25 mil. E aí então, eu saio, viajo e falo o seguinte para você:
eu vou viajar e eu vou deixar o meu salário com você. Quantos recebem o meu salário? Agora você recebe meu salário, agora você quer mesmo que eu receba 25 mil. Mas eu vou te pedir uma única coisa: enquanto eu estiver fora, a minha família precisa viver. Você vai pegar 10% de 25 e vai entregar para minha família. Vocês são bons de conta? Vamos ver se vocês são dizimistas mesmo. Quanto que está ficando na sua mão? 25 mil. Quanto que eu pedi para você devolver para minha família? 2.500. Com quanto que você vai ficar? 22 e... É um bom negócio esse? É ou não é, irmãos? Mas esse dinheiro é de quem, irmãos? É meu. Quando eu voltar, eu vou querer prestação de contas com ele, amém? Que história é essa que eu estou te contando? É Jesus aqui. Ele se ausentou, mas para poder a obra dele continuar avançando, ele só está te pedindo o seguinte: devolva 10%. Uma hora ele vai voltar. E ele vai voltar para que você preste contas de tudo que é dele. Entendeu? Mas o que nós às vezes fazemos? Pegamos, sabendo que não é nosso, e nós não ouvimos um pedido dele, que é de devolução daquilo que tem a ver com a sua casa. Vai ter prestação de contas, irmãos? Vai. Quantos são servos do Senhor? Então entenda no fundo do seu coração: o que você tem não é seu, mas é para desfrute seu, é diferente. Deus quer que você desfrute, e desfrute mesmo, irmãos. Deus deu condições a mais para alguns, desfrute mesmo, não seja negligente. Irmãos, há pessoas que elas têm condições, elas deixam de sair porque ficam fazendo conta de quanto que vão gastar. E quando chega no restaurante, abre o negócio lá na hora de pagar e fala assim: dava para comprar 5 quilos de carne com essa comida. E aí eu te pergunto: por que Deus vai te dar mais para você se você não desfruta do que Ele te deu? É verdade ou não é? Por que você fica? Não, precisamos mais, mas você não desfruta do que você tem. E quando ainda vai sair, ainda reclama do que tem. Vocês estão comigo, irmãos? Irmãos, desfrute. Não estou falando para você ser um irresponsável, mas desfrute do que Deus te deu. Mas saiba, o que você tem não é seu, mas Deus te deu para desfrutar. Glória a Jesus. Vocês estão aqui? Então essa passagem aqui está falando o seguinte: que esse servo que é o escravo, ele tem que entender: não é meu, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me mandado, eu vou desfrutar, eu vou fazer, eu vou investir. É assim que você vai prosperar na vida, entendendo: o que você tem não é seu, Deus te deu para multiplicar. Eu te digo, ó irmão, diante do Senhor Jesus, me dá um pouco, volta depois, que você vai ver Dubai. Porque alguém decidiu fazer, alguém decidiu investir. E para mim, irmãos, não tem nada melhor do que investir na vida da igreja. E eu entendo que a igreja também tem a ver com vocês. Eu entendo que a igreja tem a ver com cada um dos líderes, com cada um dos pastores. Eu entendo que a igreja tem a ver com a minha família também. Amo investir naquilo que Deus manda. Não seja miserável, porque eu vou chegar lá no final, você vai ver a consequência de quem não investe. Quantos são servos do Senhor? Quantos vão passar a investir naquilo que Deus mandou? E invista com alegria. Você já viu gente que é miserável? Faz conta com os negócios que você não entende. Sai para comer um churrasquinho. Aqui não tem isso, né? Mas no Brasil tem. Você vai comer um espetinho. Aquele espetinho que vem com combo: feijão tropeiro, mandioca, vinagrete e uma jantinha, um arroz branco. Aí você sai com seus amigos. Aí na hora de dividir a conta, a pessoa pega e fala assim, pega o espetinho que tinha 5 pedaços de carne e fala assim: eu comi 3, então eu vou pagar proporcional a 3, os outros 2 é seu. Que vida miserável é essa, meu amigo? Meu Deus, sai em nome de Jesus.
Isso é espírito maligno. Tem gente que sai para comer, divide o prato para não ficar caro e vai embora com fome. Irmãos, eu sou pastor. Deixa eu te falar, e não preocupa não, se você sair comigo eu pago a sua conta, mas come bem. Não fica igual miserável não. Amém? Se você entende que você é servo, que você é escravo, o que você tem não é seu, desfrute, porque o Senhor deu na sua mão, Ele confiou em ti. E vou te falar, irmãos, se você não desfruta, Deus vai levantar quem desfruta. Amém? Então para com essa coisa, chegar na sua casa, vai servir a sua família, sirva com o melhor, vai servir a família, sirva com o melhor, vai dar um copo com água, põe um cristal, sabe, vai comprar um arroz, compra um arroz decente. Não compra aquele trem que gruda lá, que fica lá, aquele trem papado lá, porque é mais barato, não. Deus que me livre. Hoje é dia de libertação nesse culto. Aleluia. Os homens estão tão contrariados me ouvindo, as irmãs estão assim, oh Deus, eu sabia que hoje era meu dia. Hoje é meu dia. Tem cabra que não leva a esposa para lugar nenhum. A esposa fala, estou com fome. Não, amor, essa semana eu vou fazer para você. Larga de ser miserável, rapaz. E aqui eu posso falar desse jeito. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos promove para quem é rico e para quem não é rico estarem no mesmo ambiente. É verdade ou não é? Você senta do lado da mesa que o cara é dono da metade de um plaza e você está trabalhando no dia a dia. Mas irmãos, aqui há condições sim. Não vem com essa história que não tem não. Larga dessa miséria em nome do Senhor Jesus. Semana que vem, 9 horas, só as mulheres. Eu não tenho dúvida. Posso ouvir um glória a Deus? Aí é só as irmãs levantaram a mão. Os irmãos estão assim. Então, saiba, o que você tem é de Deus, mas desfrute. O segundo que eu anotei: a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, partiu. Nós recebemos o que podemos administrar. Isso é muito importante. Isso não quer dizer que Deus não vai usar o sobrenatural. Presta atenção, Deus sempre usa um recurso nas suas mãos para manifestar o sobrenatural. Entendeu como é que é? Porque senão, se você vai achar, então eu não tenho habilidade nenhuma, eu nunca terei nada. Não, irmãos, Deus sempre vai usar algo a partir do que você tem para multiplicar aquilo nas suas mãos. O que significa então? Voltando lá, a mulher lá, que os seus filhos iriam se tornar escravos. A Bíblia fala, quando o profeta chega e pergunta, o que você tem na sua casa? Ela fala, eu tenho óleo, tenho azeite. Falou, então é isso aí que a gente vai usar. O que significa? Deus sempre vai usar algo a partir de algo que você tem nas suas mãos. Sempre algo a partir das suas mãos. A partir das suas mãos sempre tem multiplicação. E todos nós aqui temos um nível de habilidade. Não quer dizer que é maior ou menor, mas todos são importantes na edificação da igreja. Amém? Então presta atenção. Deus vai nos dar algo que a gente vai lidar bem com isso. Você tem algo da parte de Deus, sim. Você tem algo que Deus vai usar para multiplicar. Deus vai usar, e a Bíblia fala que foi dado 5 para um, 2 para um e 1 para o outro, de acordo com as suas habilidades, capacidades. O que Deus está falando é, eu tenho algo para todos. Todos têm algo aqui que eu posso te dar, basta você querer. Ah não, eu não tenho habilidade nenhuma, eu sou um zero à esquerda. Isso é mentira do capeta na sua vida. Você tem algo que Deus vai usar e vai usar com excelência. Você tem algo que Deus vai mudar e vai mudar grandemente. Você tem uma habilidade. Deus te deu algo que não deu para mim, mas deu para você. E outra, irmãos, quando nós juntamos como igreja, um edifica o outro. O que eu não tenho, você tem. Você se conecta comigo, nós nos fortalecemos. Isso é sinergia, né? Sinergia é a capacidade de fazer algo que você não consegue sozinho, mas mais de uma pessoa na mesma
fazendo a mesma coisa, você consegue. Eu sozinho não consigo levantar essa mesa, esse púlpito aqui, mas 2 de nós conseguimos. Isso é sinergia. Então nós precisamos caminhar juntos, e ter humildade. Você não sabe tudo não, meu amigo. Você precisa de alguém que te fortaleça. Isso é igreja. Não ande sozinho. A bênção está em caminhar juntos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro, são 7, pra você não ficar ansioso, tá? O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Temos de investir o que nos foi dado. Irmãos, tudo que nós temos é um formato de uma semente, mas você nunca sabe o poder de uma semente. Uma semente você não consegue falar quantos frutos ela tem. É uma semente, mas quando semeado, se torna muitos frutos. Certa vez lá em Goiânia, eu achei ótimo. Uma irmã chegou em mim com a caneta e falou assim: o que você vê nessa caneta? Aí eu falei: uma caneta. Ela falou: não, eu não vejo uma caneta. Eu vejo dezenas de crianças indo para o encontro. Você quer comprar? Eu falei: uai. Alguém chega lá na sua loja para comprar um carro, a pessoa procura um carro. Fala: o que você vê nesse carro? Fala: prestação. Eu falo: veja a sua família viajando. Você entendeu o tanto que o ponto de vista é diferente? Você entendeu? Agora esse é o slogan. Pegou essa? O que Deus quer que você faça? Que você multiplique os recursos que foram confiados a você. Depende da maneira que você enxerga. Você pode enxergar uma semente e falar: é pouco. Mas semeia aquela semente e espera ela dar fruto. Ela vai se tornar muito. Invista o que Deus colocou na sua vida. O que Deus colocou na sua vida? Colocou seus filhos. Invista nos seus filhos. Essa semana eu tive uma conversa com os meus 3 filhos, as conversas mais sérias que eu já tive até hoje com os meus filhos. Mas foi bom quando eu vi os meus filhos me perguntando, querendo saber coisas importantes que tem a ver com o futuro deles. E eles ficaram tão assim impressionados com a conversa. Mas foi ótimo. Por quê? Porque eu entendi que os meus filhos fazem parte de talentos que Deus confiou para mim. E eu vou ser cobrado para multiplicar. Sabe uma coisa, irmãos? É tão interessante. Deus te dá habilidades, amém? Essa semana foi lá um casal conversar comigo e eu achei joia. Eles conversando coisas que tinham a ver com a vida deles, definições da vida deles. E eles confiaram que eu tinha aquele talento que eles precisavam ouvir. Eles sentaram, gente preciosa, os conheci agora há pouco tempo, mudou do Brasil para cá com a família, e abriu o coração comigo, e eu olhei e falei: gente, essas pessoas estão conversando comigo coisas que vão definir a vida delas. São talentos que Deus te deu, irmãos. Use, multiplique, deixa crescer esses talentos. Amém? Você vai responder diante de Deus por aquilo que você investe ou por aquilo que você enterra. Nós somos uma geração que precisamos investir, amém? Invista na sua família. Invista na vida da igreja. Invista o que você tem. Não seja negligente. Ah, eu só tenho uma semente, pastor. Pastor, mas eu vou comer essa semente. Se você comer essa semente, você não vai ter amanhã. Não é melhor você semear e você ter com abundância? Multiplique. Fala para o seu vizinho: multiplique. Quarto, esse é o quarto? Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Irmãos, nós sabemos que a volta do Senhor é certa. Quantos creem que o Senhor vai voltar? Nós vamos prestar contas diante do Senhor. E a Bíblia então mostra isso. Um dia prestaremos contas diante do Senhor. Irmãos, prestação de contas é tudo que você fez,
mas também tudo que você deixou de fazer. Quantos fizeram algo aqui diante do Senhor? Mas seja honesto, quantos já deixaram de fazer algo que o Senhor mandou? Vai ter prestação de contas, irmãos. Nós seremos julgados por tudo, o que fizemos e o que deixamos de fazer. Os seus recursos financeiros também são verdadeiros. O que você faz com o seu dinheiro conta, mas o que você deixa de fazer com o seu dinheiro também conta. Aonde você deposita, o que você... Eu estou falando aqui dinheiro mesmo, irmãos. Não estou aqui floreando, não. Sabe de uma coisa? Há pessoas que mudam para os Estados Unidos e não têm coragem de abençoar os pais do Brasil. Só os pais que abençoam. Vou te contar uma coisa: não é o quanto você vai dar, é a sua atitude do seu coração, é diferente. Talvez você não vai dar o mesmo que ele te deu, mas faça alguma coisa para os seus pais. Quantos anos está aqui e nunca fez nada pelos pais? Compra uma meia de final de ano, pelo amor de Deus. É pentecostal, eu falei. Faz qualquer coisa, mas deixa dessa mentalidade pequena. Seja abençoador, irmãos. Eu vou te falar, eu gosto de muita coisa, mas eu acho que talvez é a melhor sensação que eu tenho, é de poder abençoar os outros. Eu não tenho como descrever a sensação que eu sinto. Não tenho, irmãos, é indescritível a sensação que eu tenho de ser abençoador. Indescritível. Eu me sinto Cristo manifestando na vida da pessoa. É poderoso isso que eu falei. Eu me sinto, irmãos. Me sinto. Não tem, irmãos, para mim, algo que reflete mais o caráter de um crente do que generosidade. Eu não meço o crente pelos erros, pelas quedas, pelas falhas. Eu meço um crente pela generosidade que ele tem no coração. Mas se ele não é generoso em nada, aí eu vou te falar, essa pessoa tem um problema. E não adianta. Ela está limitando o que Deus pode confiar nas mãos dela. Se você não for generoso, você está limitando o que Deus vai colocar nas suas mãos. Generosidade é uma expressão cristã, divina, neotestamentária. Não é o quanto, mas é a sua atitude. Não é o valor, mas é a decisão no seu coração de surpreender as pessoas, de abençoar as pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Próximo é o qual? É o quinto? Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O que fazemos com o que temos revela a nossa visão de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse homem que se ausentou e deixou para os escravos o dinheiro, ele era homem severo? Uai, ele era bondoso, ele deixou o dinheiro para o escravo. Ele era severo, irmãos? Não. O que mais ele diz? Que você ceifa onde, que você colhe o que você não semeou. Mesmo esse homem deu de graça. O que o servo fez? Nada. Qual que era a visão do servo? Totalmente equivocada do seu senhor. Enquanto nós não tivermos a visão correta de Deus, a gente vai viver na miséria. E eu vou te contar uma coisa: a miséria não é o quanto você tem na conta bancária. Porque eu conheço, irmãos, gente que tem milhões na conta bancária, mas vive como miserável. Mas eu conheço gente que não tem na conta bancária
mas não é miserável e vive com abundância. Para você ver que a mentalidade é uma coisa impressionante. Tem pessoas que elas têm e elas se sentem mal em investir, achando que vai ficar pobre. Isso é uma vida de miséria. Isso é porque não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus é generoso, sabe que recebeu de graça. Gente, eu recebi de graça, é de graça mesmo que eu vou investir. Você não tem que ter receio, irmãos, mas a visão errada de Deus faz com que as pessoas se tornem miseráveis. Eu conheço, irmãos, gente, meu Deus do céu, dos crentes, Salvador, Jesus, crente do céu, poderoso, vai fazer um churrasco, milionário, manda cada um levar 1 quilo de carne. Ah, não, eu vou embora, vou embora, não aguento um trem desse não. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Ah, pastor, não, mas não tem muito dinheiro. Não, então pega 1 quilo que você tem na sua casa, corta bem picadinho, faz no meio do arroz, mas não manda levar 1 quilo de carne não. Domingo, 9 horas, as irmãs na minha casa, os homens estão olhando ali para mim. Uai, pastor, é normal. Tá certo. Aí tem um outro miserável que vai para o churrasco, e ao invés de levar a picanha, ele leva um músculo. E ele quer comer a picanha do outro e deixar o músculo, mas ele não come o músculo. Ou ele leva uma linguiça fajuta, ponta de esquina, para render. Enquanto o povo come a linguiça, ele vai querer comer o quê? A picanha. Fala se isso não é uma miséria. Vocês estão achando que eu estou mandando recado para alguém? Estou mandando recado para ninguém, viu, irmão? Pode ficar em paz. Irmãos, eu sou livre. Eu sou livre. E olha, eu vou te falar um negócio. Eu tenho autoridade para falar, porque eu sou abençoador. Não sou escravo aqui de ninguém. Se não for para eu abençoar, eu prefiro nem fazer. Nada errado de levar 1 quilo. Eu acho que eu consegui agora tirar o churrasco da igreja. Ninguém vai fazer mais churrasco. Se falar, o irmão agora, pastor, poxa vida, como é que faz agora? Não, irmãos, é normal. É normal. O que eu estou falando é a atitude do coração, entendeu a diferença? É normal você levar uma picanha. Mas assim, eu estou falando é o coração miserável da atitude. Amém? Se você faz pela miséria de não abençoar, não faça o churrasco. Mas olha, muita gente, cada um leva um pouco, isso é normal, irmãos, amém? Cada um leva um prato, isso é bonito, isso é até familiar. Olha, eu fiz um prato, a pessoa conta do prato que ela fez. Olha, eu fiz esse prato aqui, isso aqui é familiar. Sabe aquele prato que ninguém vai comer, a não ser a sua família? Mas é bonito de levar, a verdade ou não é? Vocês estão comigo? Mas tem gente que não tem noção de quem é Deus. Tudo que vai fazer é miserável. Tudo que vai fazer. Sai para comer com alguém. Na hora de dividir a conta, meu Deus do céu. Tá bom, vamos dividir, vamos rachar no meio. Então fica cada parte com uma parte. Não, mas eu tomei uma água, essa Coca-Cola que você tomou é mais cara. Vocês estão achando que não acontece isso, irmãos? Vocês estão achando que eu estou exagerando? A diferença dá de $1, a pessoa não é capaz de dividir. O que é isso? Isso é mentalidade de Satanás? Não, isso é o próprio Satanás. Fala a verdade, vocês estão com saudade do pastor Paulo, não estão? Vocês estão com saudade, Paulo, eu sei como é que é. Qual que é o próximo? É o sexto? Sexto. A Bíblia diz então o seguinte: cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Olha que interessante. Então quer dizer que havia banqueiros. O que é melhor? Um banqueiro ou um escravo para cuidar do dinheiro? Seja honesto, irmãos. O banqueiro. Mas para quem que o Senhor decidiu dar? Para os improváveis.
Quantos são improváveis aqui? Eu sou improvável, irmãos. Eu sou improvável. Você está falando com alguém que é improvável aqui. Mas quem que Deus decidiu confiar? Para os improváveis. Quem Deus vai usar? Os improváveis. Quem vai ser usado para multiplicar recursos extraordinários? Fala assim, eu. Quantos querem? Eu quero, irmãos. Eu quero. Só que a Bíblia diz o seguinte: ele escondeu. Ele escondeu aquilo que é de Deus. Olha para mim. Não esconda os talentos que Deus confiou na sua vida. O que Ele nos deu devemos usar ou será retirado. Irmãos, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E sabe para quem que vai dar? Para quem realmente usou. Você quer deixar seus filhos prósperos? Ensine generosidade para seus filhos. Quer ver seus filhos serem prósperos? Meu filho, seja generoso. Mas o que nós falamos para os filhos às vezes? Fica gastando dinheiro demais não, meu filho. Olha, não fica pagando demais não. A gente está tirando o princípio de Deus. Generosidade é um princípio divino. E se você não faz, o que você tem vai ser tirado e vai ser dado para outro. Vai ser dado para outro. Já viu coisas acontecendo na vida de pessoas que você fala assim, mas por que com ele está acontecendo? Você já parou para pensar se ele é generoso? Qual que é a diferença? Generosidade. Pegou, eu vou multiplicar o que Deus me deu. Eu vou ser ousado. Eu não vou me acovardar. Eu vou fazer o que Deus mandou. Não estou falando de irresponsabilidade aqui não, irmãos. Eu não sou irresponsável. Eu não saio colocando meu dinheiro. Eu me lembro uma vez assistindo aquele Sítio do Pica-Pau Amarelo. Alguém aqui já assistiu? Quantos são dessa época? Irmãos, aquele é um clássico. Se você nunca leu, você tem que ler. E aí, chegou um dia, não sei lá qual deles lá, plantou uma moeda. No outro dia, o que aconteceu? A árvore cresceu cheia de moeda. Eu inteligente. O que eu fiz? Peguei uma moeda. Plantei. Agora vocês vão chocar. Vocês não acreditam no sobrenatural, não? Não deu nada. Mas sabe, no dia que eu tive revelação, eu lembro de grandes ofertas que eu dei para o Senhor Jesus. E sabe o que eu tenho hoje? Muito mais do que eu ofertei. Irmãos, eu te falo, eu tenho muito mais, irmãos. Uma vez eu ofertei uma casa, eu e minha esposa. Eu tenho muitas outras casas. Deus me deu algo que é da parte do Senhor, irmãos. O que chega na minha mão, mas multiplica não é dentro de uma normalidade. Você vai ter sempre uma escolha. Sempre vai ter uma escolha. Mas se você não multiplicar o que Deus está te dando, Ele tira de você e dá para outro. Posso te falar? Eu acredito que Deus tinha coisas para algumas pessoas que não fizeram, Deus tirou e colocou nas minhas mãos. Eu acredito que eu sou essa pessoa. Eu vi, irmãos, isso acontecendo. E eu sempre peço para Deus, não tira de mim, deixa eu multiplicar. Eu peço para Deus, não tira de mim, não tira de mim, deixa eu multiplicar. Deixa eu multiplicar. Deixa eu multiplicar.
O que talvez hoje está sendo quebrado e Satanás está possesso, é porque hoje está sendo quebrada uma mentira na mente de muita gente. Deus está hoje te dando uma oportunidade, e você não pode sair daqui acreditando: eu não sabia, pastor. Hoje você sabe. É uma oportunidade que está acontecendo aqui com você, irmãos. Irmãos, como eu gostaria de ter aprendido. Você sabe, engraçado, tem coisas que eu aprendi, eu não sei explicar de onde eu aprendi. Anos depois, eu vi na Bíblia. Falei, gente, isso aqui sou eu. Eu me vejo desse jeito, irmãos. Hoje você vai sair daqui, irmãos, com uma grande prosperidade sendo colocada nas suas mãos. Mas não é só isso. A pergunta é: o que você vai fazer com isso que está na sua mão? A pergunta não é sair com muito daqui. A pergunta é: o que você vai fazer com o que está na sua mão? Ah, me dá muito dinheiro. Deus confiou coisas para mim que eu estou impressionado na minha vida. E orem por mim, e tem mais chegando. A questão não é ter muito na mão. A questão é o que eu faço com o que está nas minhas mãos. Por último, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. E agora pegou. Haverá correção pela negligência. Eu não posso cobrar dos meus filhos o que eles não sabem. Eu posso chegar aqui e cobrar alguma coisa de você que você não saiba? Não. Mas hoje, agora, a gente chegou numa linha fina. Eu acabei de ensinar para a igreja. Se você não multiplica o que Deus colocou nas suas mãos, não somente será retirado, mas haverá consequências pela sua negligência. E vou te falar, toda essa parábola tem a ver com dinheiro, para você relacionar com o reino. Toda essa parábola. Então essa parábola tem um aspecto da volta de Cristo, é claro, tem a ver com o reino, é claro, tem a ver com o galardão, é claro, mas também tem um assunto prático hoje. O que eu estou fazendo com os talentos que Deus me deu? Muita gente achava que talento eram as habilidades, porque eu sei cantar, porque eu sei... Não sei nada. Não sei cantar, não sei nada. Não sei dançar, mas uma coisa é certa: me dê os talentos nas minhas mãos, que eles serão multiplicados. Nós estamos na iminência da volta de Cristo, irmãos. Muita gente não sabe lidar com dinheiro. Os irmãos do teclado, pode subir, só o teclado hoje. Eu preciso te falar aqui, irmãos. Nós somos uma igreja que ora, louva a Deus por isso, irmãos. Isso é uma bênção. Nós jejuamos, nós lideramos, nós nos preocupamos com as pessoas, nós instruímos na palavra, mas nós precisamos aprender melhor a lidar com as finanças, irmãos. Deixa eu te contar, desculpa te falar isso, você está envelhecendo, você não vai ter a mesma força do que você faz hoje, irmãos. Me desculpa te falar assim, mas olha, eu me coloco numa posição aqui de pai. Vocês recebem o que eu vou te falar aqui agora? Eu quebrei gelo para falar aqui sobre finanças, porque tem gente que quando você vai falar das finanças na igreja, a pessoa fecha o coração. Mas eu vou te falar agora extremamente sério. Irmãos, nós estamos envelhecendo. A gente está envelhecendo. Cabelo branco está chegando. A gente não tem a mesma força para recuperar como antes de uma doença. E aí? O que você vai fazer na sua velhice? Porque aqui nos Estados Unidos é o seguinte: se você trabalha, você tem dinheiro. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. O que você vai fazer? Você vai esperar envelhecer para descobrir o que você vai fazer da sua vida? Você tem que se programar. É isso que está sendo dito aqui. Eu vou investir, eu vou multiplicar os recursos que Deus me deu.
Nós começamos a nossa igreja na casa de um irmão aqui muito precioso. E eles me contavam que quando eles chegaram nos Estados Unidos, a Elke e o Henrique, ele era muito criticado porque ele decidiu estudar. Ele recém-casado, chegou e decidiu estudar. E as pessoas falam: larga de ser bobo, rapaz. Você acha que você vai ter oportunidade com seus estudos nesse país? Vai limpar a casa. Nada contra limpar a casa. E ele decidiu estudar. E ele estudou, e ele estudou, e ele estudou. E a esposa ia trabalhar, e ele ajudava, mas ele voltava e ia estudar. Sabe, irmãos, ele confiou no talento que Deus deu para ele. Irmãos, esse irmão, ele conseguiu, irmãos, o que muita gente não conseguiu. Ele foi estudar. Ele conseguiu trabalhos que nem americanos conseguiram. Sabe uma coisa que eu me preocupo aqui, irmãos? Eu estou sendo pai aqui agora. Posso ser pai? Os pais aqui, brasileiros, não conversam com seus filhos sobre faculdade. Não incentivam os seus filhos em faculdade. Você vai prestar conta diante de Deus, porque os seus filhos são talentos confiados nas suas mãos. Ah, mas eu não tenho documento. Pode ser que mude. E quando mudar, seu filho perdeu a oportunidade. Deixa eu te contar aqui, irmãos, eu estou aqui como pai aqui dessa igreja aqui. Os irmãos recebem o que eu estou falando? Da parte de Deus. Tem o pastor Alex aqui. Chegou nesse país como todos os outros. Ele decidiu estudar e incentivou seus filhos. Seus filhos se formaram. Um deles é cientista, trabalha para o governo americano. Irmãos, são talentos que nós recebemos. O que a gente vai fazer com os talentos que nós temos nas nossas mãos? Os nossos filhos são talentos confiados. As nossas finanças são talentos confiados. Irmãos, eu estou aqui para te falar. Você precisa investir para o seu futuro você poder descansar diante de Deus. Saiba investir os seus talentos. Aonde colocar o seu dinheiro? Não é enterrar seus talentos, não, mas é multiplicar os seus talentos. O tempo está passando, tic-tac, está passando. Jesus vai voltar, irmãos. Vai ter prestação de contas, sim. E aí? O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer da vida, irmãos? Relógio está passando. Jesus vai voltar. E aí, mas eu não tive a oportunidade. Servo mau, infiel. Eu te dei a oportunidade. Eu coloquei nas tuas mãos. Você foi negligente. Você não multiplicou o que eu coloquei nas suas mãos. Você é servo mau e infiel. Uau! Estou exortando aqui mesmo, irmãos. Lide com os talentos. Tem talento que é prata, tem talento que é ouro, tem talento que é família, tem talento que é filho, mas você tem um talento que Deus te deu. Eu decidi, irmãos, eu que profetizo na vida da minha esposa. As pessoas ficam esperando alguém orar pela esposa. Eu que oro pela minha esposa, irmãos. No meio de uma conferência, 7.000 pessoas, terminei de pregar, começou um mover de Deus, eu chamei a minha esposa. Eu comecei a profetizar sobre a vida dela, declarar sobre a vida dela. Por quê? Porque ela é parte do talento que Deus confiou na minha vida, e eu vou prestar contas. Marido, esposa, se você não tem lembrança do seu marido, põe a mão na sua cabeça para orar por você. Chega de forma humilde no seu marido e fala: amor, ora por mim. Irmãos, para ele foi confiado você. Você foi confiada nas mãos do seu marido. Deixe o seu marido orar e profetizar sobre você. Se ele não sabe, só chega nele e fala: amor, impõe as mãos sobre mim, profetiza sobre mim. Eu entendi que a minha esposa
é parte do talento que Deus me deu. Os meus filhos são parte do talento que Deus me deu. Eu tenho que investir na vida deles. Os irmãos estão recebendo o que eu estou falando? De Deus. Não seja negligente com os talentos que Deus te deu. E essa palavra, irmãos, incomoda. Vou te falar, se seu espírito está inquieto, é o Espírito de Deus falando com você. Fala, meu Deus, eu nunca vi nesse aspecto, Deus está falando comigo. Irmãos, eu não estou aqui dando lição de moral, eu estou aqui falando da palavra de Deus.